Olá, minha saudação a você que adquiriu o nosso curso. Este curso é voltado para você que está iniciando na área da ultrassonografia. Hoje nós vamos falar sobre o passo a passo da ultrassonografia de abdômen normal. Vamos ensinar para você a técnica de realização do exame, como também outros pré-requisitos que são importantes para que você possa realizar um bom exame. Quando um colega médico solicita um exame de abdômen total, ele espera que, quando o resultado do seu exame que você realizou chegar na mão dele, ele possa esclarecer algumas dúvidas diagnósticas que ele tem. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da boa realização do exame de abdômen total. Vamos lá. Uma das primeiras coisas que são necessárias ser feitas é a orientação do paciente. O paciente precisa vir em jejum, porque se ele se alimenta, o exame não vai ficar bom. Na verdade, ninguém nem realiza o exame. Por quê? Porque você está fugindo da técnica recomendada. A vesícula vai estar vazia, o paciente vai estar cheio de gases e os gases, eles interferem nas ondas sonoras que chegam até os órgãos para captar a imagem do órgão. Então, o paciente precisa estar em jejum de pelo menos 6 a 8 horas. E essa é a recomendação. Quando o paciente chega na sua maca já para que você possa realizar o exame, ele precisa estar com as vestimentas adequadas e na posição certa para que assim você possa captar o melhor exame possível. Qual é a posição mais adequada do paciente na maca para que você possa recolher as melhores informações ultrassonográficas? Vamos aqui, nós temos um paciente que está em decúbito supino, ou seja, barriga para cima. Sempre bom utilizar a linguagem que o paciente entenda. Olha, deite com a barriga para cima, as duas mãos atrás da cabeça, o paciente com as duas mãos atrás da cabeça. O exame ele é realizado em todo o abdômen, porque nós vamos recolher informações de todo o abdômen. Nós sabemos que até a bexiga faz parte do exame de abdômen total, portanto é necessário que essa região, você peça para que o paciente possa abaixar. Eu vou pedir para que o nosso paciente possa abaixar a calça até essa região aqui. Me ajuda aqui, por gentileza. Abre o zíper, Ok. E aí, às vezes o paciente fica tímido, fica com receio de você poder baixar muito a roupa, Então você diz, não, a gente não vai baixar a roupa completamente. A roupa vai ficar até aqui, que é a região que está a próstata, que não é o objetivo do exame de abdômen total, mas a bexiga sim. Então o abdômen precisa estar, a roupa precisa estar nessa condição. Em mulheres que têm o glúteo maior, essa parte de trás também tem que baixar. Por quê? Porque senão a roupa fica subindo e durante a realização do exame fica melando todo, e a roupa também, ao subir, dificulta que você explore os órgãos de acordo com o que é recomendado. Quando a paciente fica com a roupa mais ou menos aqui, o que acontece? Você não coloca o transdutor e acaba, às vezes, não oferecendo até um achado adicional, que mesmo não sendo o objetivo do ultrassom de abdômen total, no caso de mulheres, às vezes você vê um cisto no ovário, um mioma no útero, e você já informa para a paciente que ela precisa fazer outro exame para ajudar a melhor diagnosticar o problema de saúde dela. No caso aqui nós temos um paciente do sexo masculino, então a roupa vai ficar até aqui, Essa é a posição, até as cristas ilíacas, essa região, e com essa posição de os dois braços atrás da cabeça. Um detalhe importante também é você orientar o paciente em relação à respiração. Sabemos que o fígado é um órgão que está logo abaixo do diafragma, e se você coloca o transdutor aqui, às vezes você não capta a imagem tão boa, mas quando você pede para o paciente inspirar, tem que saber pedir, inspirar, segurar o ar dentro do pulmão até onde ele conseguir, o diafragma baixa o fígado, faz com que ele se apresente melhor ao seu transdutor, ou seja, porque o transdutor fica mais próximo do fígado, e isso faz com que você capte a imagem o melhor possível. Então, vou mostrar para vocês
como no dia a dia eu acabo conversando com o paciente para que ele entenda, porque senão ele fica inspirando e soltando, inspirando e soltando. Isso cansa o paciente durante a realização do exame e dificulta também a técnica. Como é que eu peço? Eu digo, olha, você sabe como é que mergulha, fica embaixo d'água até onde você puder. Vamos lá, puxa o ar, segura. Isso, segura até onde você conseguir. Com isso, o paciente fica aí calmo, segurando o ar. Quando ele percebe que não consegue mais, ele solta, ou senão o paciente mesmo precisa ser orientado. Olha, puxa o ar, segure dentro do pulmão. Quando você não aguentar mais, você solta, descansa um pouquinho e a gente começa novamente. Pronto, pode relaxar. Daqui a pouquinho a gente começa o exame. Antes de também começar o exame, é importante a gente saber qual é o transdutor que nós vamos utilizar. O transdutor que nós utilizamos na prática do ultrassom de abdômen total é esse aqui, né? Sabemos que a ultrassonografia tem vários transdutores que são utilizados para os diferentes exames, né? Nós temos esse transdutor, né, que é o endocavitário. Com esse transdutor aqui a gente realiza uma grande quantidade de exames, entre eles a endovaginal, né? O exame de endovaginal também, ele é destinado, ou ele pode ser usado para ultrassonografia de próstata transretal, mas no dia a dia a gente acaba não usando, tá? Nós temos o transdutor linear, que é esse aqui, que a gente utiliza ele para fazer ultrassonografia de mama, para fazer ultrassonografia de partes moles, para fazer ultrassonografia de região inguinal, para ver se tem hérnias ou não, entre outros, como a questão dos exames vasculares. E nós temos esse transdutor, que é o transdutor convexo, tá? O transdutor que a gente utiliza para fazer a ultrassonografia de abdômen total. Após escolher o transdutor, a gente precisa colocar o nome do paciente no equipamento, porque isso é fundamental, né, que você identifique o nome do seu paciente. Na verdade, você nem consegue fazer o exame sem colocar e salvar as imagens sem colocar o nome no aparelho, mas é importante mesmo, de além de o nome estar no equipamento, porque muitas vezes você precisa dessas fotografias ou dessas imagens em um outro momento, é importante que o laudo sempre saia com o nome do paciente, a idade do paciente, o sexo do paciente, porque muitas vezes tem nomes que são parecidos e confundem, né? A data em que o exame também foi realizado. Isso é fundamental para que você possa emitir um laudo, né, com as informações básicas. Existem outros recursos, para além de salvar as imagens, agora a gente também tem o recurso de você poder salvar vídeos, e esses vídeos você pode disponibilizar para o paciente, né? Inclusive tem muita gente comercializando aplicativos que salva vídeo e acaba dando um valor a mais ao seu exame, sobretudo nas grávidas, onde você acaba entregando para a mãe o momento ali que o coração da criança bate, o momento em que você vê o feto, né, numa melhor visão de todo o seu perfil, né? Então esses vídeos eles acabam virando também um elemento que pode agregar na sua clínica e que você pode oferecer como uma alternativa para que a mãe guarde, né, aquele momento tão importante da sua vida e da vida da sua família. Então vamos agora salvar o nome do paciente. Eu aperto aqui na tecla paciente, né? Aí clico aqui em novo paciente, aqui, aí vou colocar o nome dele. Coloquei lá em cima, tá? Tem aparelhos que eles dão diversos campos, né? Posso repetir aqui embaixo novamente o mesmo nome, mas esse aparelho aqui ele já deixa registrado. A gente coloca também a idade e o sexo, tá, do paciente. Então, esses dados são fundamentais. Aí depois eu já coloco registrar, já registrei, eu já sei que estou trabalhando com o meu paciente e saio daqui dessa tela para começar o exame. Vocês percebam que o nome dele já está aí salvo e em condições de começar. Após isso,
o equipamento ele vem configurado, mesmo com esse transdutor, que é o convexo, mesmo com esse transdutor, o meu equipamento já tem uma pré-seleção do tipo de exame que eu vou realizar. Então, olhando aqui para a nossa tela, eu vou buscar aqui, né, ver, aperto no transdutor que eu quero, aí eu tenho aqui o abdômen total, eu tenho abdômen total, renal, aorta, abdômen 2, que é o abdômen difícil, né? Então eu já deixo apertado aí em abdômen total porque ele já tem uma pré-configuração de profundidade de onda, né? De resolução, tudo isso voltado para o paciente que vai fazer ultrassom de abdômen total. Após fazer essa pré-configuração, que cada aparelho vem com suas pré-configurações, eu vou começar o exame. Utilizo, né, o gel, tá, para poder colocar na barriga do paciente. É importante sempre trabalhar com muito gel, não economizar gel na clínica, né, porque cada vez que o transdutor toca na pele sem gel, é um ponto escuro na tela que aparece e você não consegue captar as imagens de acordo com o que precisa. Então, sempre trabalhar com muito gel. Uma outra questão é a claridade, tá, que você tem no seu consultório. Sempre é bom trabalhar com uma baixa claridade, porque se o consultório é muito iluminado, se tem muita luz, lembrando que a gente trabalha com ultrassom em escala de cinza, então o olho humano ele tem uma capacidade de enxergar em escala de cinza, mas quando há interferência da luz, essa luz faz com que os nossos olhos percam um pouco dessa capacidade de ver, muitas vezes, algumas imagens em escala de cinza que representam uma lesão, uma alteração. Então, acaba fugindo da nossa capacidade de enxergar essa lesão. Portanto, o consultório precisa estar em baixa luz. Vou até apagar aqui, né, a luz para vocês verem um pouquinho, que nós vamos agora direto para a imagem. Ó, eu costumo deixar na minha clínica mais ou menos essa, como nós estamos gravando, tá? Mas eu costumo deixar mais ou menos essa claridade, tá bom? Eu não sei se isso vai atrapalhar na captação da imagem, tá bom aí? Consegue captar a imagem, tá bom? Então, vamos agora trabalhar com essa quantidade de luz. Com isso, eu consigo, tá, trabalhar adequadamente via as imagens. Estou colocando essa parte como elemento didático para que você que está iniciando na ultrassonografia saiba. Mas a mim, como já estou bem habituado a trabalhar com luz sem luz, né? E se isso atrapalhar na gravação, a gente pode acender novamente as luzes. Pode tocar assim? Então, vamos lá. Lembra que o paciente sempre com as duas mãos atrás da cabeça, né? Tem um detalhe importante que é o lado do transdutor, né, que você vai utilizar. Vamos dar uma claridade aqui nessa câmera, né? Vou mostrar para vocês. Ó, o transdutor ele sempre vem com um indicador aqui, ó, esse indicadorzinho aqui, ó. Esse lado não tem e esse lado tem. Então esse lado aqui sempre tem que estar por lado esquerdo direito do paciente, desculpe. Tem que estar nessa posição, tá? Para que você possa captar a imagem adequadamente. Senão a imagem vai ficar inversa. Então, essa setazinha que tem no transdutor, sempre para o lado direito do paciente. Vamos lá. Eu sigo geralmente uma sequência para poder captar a imagem. Cada médico, ao longo da sua prática, vai desenvolvendo a sua sequência de estratégia e de técnica para poder captar a imagem. Então, o primeiro órgão que eu vou olhar é o fígado. Esse paciente, embora ele seja um paciente com pouco peso, né, não tem um abdômen globoso, você vê que ele tem, aqui na tela, ele tem muitos gases, que isso aqui é o colo transverso, né, um pouco de intestino, que está na frente do primeiro órgão que eu preciso captar, que é o fígado.
né? Então, essa fumaça que tem aí, né? Isso que está se movendo é o aparelho digestivo, né, grosso, e também parte do aparelho digestivo, né, do intestino delgado, que não me deixa fazer o exame adequadamente. Então, eu tenho que lançar mão ao recurso que eu acabei de falar para vocês, que é que pedir para esse paciente inspirar, né? Puxa o ar para dentro do pulmão como se estivesse mergulhando e segura. Puxa e segura, tem que puxar e segurar. Está respirando errado, tem que puxar e segurar. Relaxa, isso, relaxa. Aí. Aí, olha só, puxa e segura. Tá puxando, relaxa a barriga, relaxa, relaxa. Isso. Isso, tira a mão. Aí. Mesmo assim, não está andando adequadamente. O lobo esquerdo do fígado está aí, né? Eu vou mostrar para vocês. Mas vamos por essa janela aqui. Relaxa, relaxa, fica com a barriga normal, normal, isso. Fica com a barriga normal. Ok. Isso. Olha só. Devagarzinho, puxa o ar e segura dentro do pulmão. Isso aí, pronto. Essa é a técnica adequada. O paciente demorou, né? Por isso que tem que ter calma, demorou, respirar adequadamente. Ó, essa é a técnica ideal para que eu possa captar, né, a primeira imagem que eu preciso, que é a do fígado. Vou mostrar agora para vocês. Relaxa, e aí depois você vai respirar, quando relaxar um pouquinho, vai respirar da maneira em que você respirou anteriormente. Vamos lá, respira da maneira que você respirou anteriormente. Isso. Muito bem, perfeito. Tá aí, ó. Agora eu vou mostrar para vocês o fígado do paciente. Ó, esse é o lobo direito do fígado do paciente. A gente sempre procura olhar a cor, que na linguagem ultrassonográfica a gente chama de ecogenicidade. Então, esse é o padrão habitual de um fígado normal. Vocês sempre vão ver essa cor no fígado normal, que ela é padronizada praticamente para o fígado, né? Qualquer ultrassonografista que for fazer um exame de abdômen total, quando colocar o transdutor no fígado do paciente, ele precisa, para estar normal, ter essa cor, né? Ou seja, na linguagem ultrassonográfica, a gente chama essa ecogenicidade. Ele é um pouquinho hipoecogênico, tá? É um órgão muito vascularizado, é um órgão que tem vasos sanguíneos, artérias, veias, faz a filtração do sangue. Então, essa é uma cor padrão do fígado. Beleza, depois que a gente falou a cor do fígado, que é a ecogenicidade do fígado, nós vamos olhar se ele está homogêneo ou se ele está heterogêneo. Geralmente, ele está homogêneo quando ele respeita toda uma padronização, quando praticamente todo o seu, a sua extensão está no mesmo padrão de ecogenicidade. Quando apresenta alguma lesão, a gente acaba chamando de que está heterogêneo. Essas lesões, às vezes, são nódulos, são cistos, e mais na frente, nas próximas aulas, vocês vão saber. Então, é um fígado que está com a ecogenicidade normal, muito bem. E, olha aí, lobo direito, aqui é o lobo direito, isso aqui é o diafragma, tá bom? Aqui embaixo. A cápsula hepática, também fininha aqui, está aparecendo por aqui, ó. Segura lá, a vesícula está aparecendo aqui, alguns vasos sanguíneos que eu vou já falar sobre eles para vocês. Relaxa, não precisa ficar o tempo todo inspirando e soltando não, tem que inspirar e segurar. Quando cansar, aí para. Aí vim aqui para o lobo esquerdo, tá? Para o lobo esquerdo. Dou uma olhada no lobo esquerdo do fígado, como é que tá.
Dei uma primeira visualizada, identifiquei as estruturas, lobo direito, lobo esquerdo. Eu venho aqui para o hilo hepático, onde nós temos as veias hepáticas aqui, ó, as veias hepáticas, cada uma indo para uma região diferente do fígado, indo para o lobo direito, indo para o lobo esquerdo, ou seja, um fígado bem vascularizado. Vimos que não tem lesão, a vascularização normal. Nós vamos encontrar aí dentro do fígado, respira, puxa. A vesícula biliar, que daqui a pouco nós vamos examiná-la adequadamente, que ela está aqui. Nós vamos encontrar também a veia porta, que está por aqui, tá? Geralmente, essa posição, essa respiração é a melhor respiração para que a gente possa desenvolver o seu exame. Se puder reproduzir ela em outros momentos, quando cansar, aí se relaxa, mas ela é a melhor. Então, assim, as vias biliares, geralmente, intrahepática, a gente não consegue visualizá-las. Só quando tem uma obstrução do coledo ou de alguma extensão das vias biliares extrahepáticas é que a gente vai ver as vias biliares intrahepáticas, porque elas vão estar dilatadas. Tá bom? Então, o fígado, vimos a ecogenicidade, tá? Vimos se está homogêneo ou heterogêneo. O tamanho do fígado também é importante, porque se o fígado está inflamado, ele cresce. Se o fígado está cirrótico, ele diminui. Então, existem medidas de referências, tá? Em que a gente precisa, inclusive no decurso do exame, fazer para que, assim, a gente possa ter uma condição de colocar no laudo se esse fígado está com tamanho normal ou não. Vamos continuar aqui. Agora, o que eu vou fazer? Depois que eu fiz um primeiro contato com esse órgão, com esse fígado, agora eu vou explorar mais esse fígado do ponto de vista de examiná-lo. Vamos reproduzir aquela respiração. Respira, reproduza. Eu olhei o fígado, aí segura, puxa e segura. Aí agora eu vou fazendo cortes nesse fígado como se fosse um corte tomográfico. Ó. Vou de cima para baixo, de baixo para cima, olhando ver se em alguma parte desse fígado eu encontro alguma lesão. Olha aí. Isso se chama insonação, vou fazendo em cortes, né? Após fazer a exploração aqui na região subcostal, eu também tenho uma janela aqui na região intercostal que me faz visualizar, independente da respiração do paciente, muito bem o fígado. Vejo aqui o rim, tá? Do lado do fígado, e está aqui o fígado aqui em cima. Então, já vejo em outro corte este fígado aí, ó, a vesícula biliar, adequadamente, ó. Isso é uma janela intercostal. E vou olhando o fígado em toda a sua extensão, fazendo o corte que eu falei. Aqui a veia, ó, veia porta, tá? Que eu posso, na ultrassonografia Doppler dela, saber se existe hipertensão portal ou não. Posso ver como é que ela está. E assim vou examinando. Esse é um outro recurso que eu tenho, essa janela. Inclusive nos pacientes hepatopatas, aqueles que têm cirrose, muitas vezes não é possível, o fígado diminui, não é possível visualizá-lo pela região subcostal, então eu vou para a região intercostal. Vejo que não tem nenhuma lesão. Aqui também é uma janela que eu faço a comparação da região parenquimatosa do fígado com a do rim, ó. Geralmente tem a mesma cor. Olha essa cor aqui, ó. E olha essa cor, é a mesma cor do parênquima renal. Então, isso me dá referência para me dizer se tem depósito de gordura, ou seja, esteatose no fígado ou não. Neste caso, como eles estão da mesma cor, eu posso inferir que ultrassonograficamente esse paciente não tem gordura no fígado, ou seja, não tem esteatose. Agora, quando o paciente começa a ter esteatose, que a gente classifica em grau 1, grau 2 e grau 3, o parênquima do fígado começa a ficar branco, ou seja, hiperecogênico, que a gente chama na linguagem ultrassonográfica.
A hiperecogenicidade, ela varia grau 1, grau 2 e grau 3. Ela chega a um ponto que a gente não consegue, devido à quantidade de gordura, enxergar essas estruturas vasculares que são facilmente visíveis, aqui puxo o ar, que são facilmente visíveis, que são essas veias aqui, ó, calibrosas até, a gente não consegue enxergá-las num paciente com esteatose grau 3. A gente não consegue enxergar. Então, esse paciente ele não tem esteatose. Depois que eu faço essa varredura no fígado, identifico os dois lobos, lobo direito, lobo esquerdo, vi aqui as estruturas vasculares, que são as veias, o hilo hepático, as veias hepáticas aí. Depois que eu faço essa varredura, aí eu vou ter que fazer a captura das imagens para poder colocar no meu laudo. Eu vou mostrar para vocês como é que se faz isso. Vamos lá. Primeiro, eu divido minha tela em duas telas, tá? Vou fazer a divisão aqui. E peço o paciente para fazer a respiração adequada que ele estava fazendo antes. Puxo o ar e seguro. Diminuo um pouco a profundidade aqui. Relaxa. Não é essa a respiração ainda. Tem outra respiração que você faz que ajuda mais ainda. Vamos. Aí, ó. Olha que imagem legal. Aí eu friso essa imagem, seguro ela aqui, mudo a tela para o outro lado e vou para o lobo esquerdo, que eu tenho por obrigação o exame bem feito, mandar uma boa imagem para o colega médico que pediu a ultrassonografia. Aí, o lobo esquerdo, eu já salvo aí e vou dar nome, né? Coloco fígado aqui em cima. Aí coloco lobo direito e lobo esquerdo. Também faço aqui uma mensuração do lobo direito para ver se ele está o tamanho, né, adequado. Aí um fígado com 13 centímetros no seu maior eixo no lobo direito. Fígado que está com tamanho normal. Aí eu salvo essa imagem para colocar no meu laudo. O segundo órgão que eu vou buscar estudá-lo é a vesícula, que nós já acabamos visualizando ela no transcurso do ultrassom do fígado. Vamos voltar para a tela única, né, e vamos olhar a vesícula. O que nós temos que buscar identificar na vesícula? Dá uma olhada se o paciente vem sem queixas, né, sem queixas, se é um ultrassom de abdômen corriqueiro, normal, não tem uma queixa típica de que você possa pensar que seja algo na vesícula, você vai olhar o conteúdo dessa vesícula, vai olhar as paredes, né? Mas muitas vezes, em exames habituais, você olha, mesmo um paciente sem queixa, e encontra cálculos, pólipos dentro da vesícula. Vamos lá. Puxa o ar e segura. Aí a vesícula desse paciente, eu aproximo aqui da minha tela para que a gente possa ter uma melhor visibilidade. A vesícula, vocês lembram que é um órgão oco, né? E que isso aqui é o conteúdo dela, né? O conteúdo dela, que é as paredes da vesícula. Neste caso, essa vesícula não está completamente repleta, cheia, ela está
tem esse septo aqui que a gente olha e se pergunta o que, que é isso, né? Isso aqui é uma rotação da vesícula. Lembra que às vezes ela pode rotar no seu próprio eixo e ultrassonograficamente a gente vê e pensar que ela está dividida em duas, mas não é. Você pega um balão, coloca um pouquinho de ar dentro dele e dê um giro no próprio eixo. Representa mais ou menos isso. Você vai ver que tem um septo no meio dele. Puxa o ar novamente. Aí, nosso paciente está cansando. Vamos pelo outro lado, que a gente também respira normal, que a gente visualiza bem essa vesícula. Olha aí, está aqui ela começando a aparecer. Olha só, que imagem maravilhosa. Aí todo o percurso, o transcurso dessa vesícula, você vê aí, né? Paredes, o fundo, o corpo da vesícula, né? Completamente, a gente vê o conteúdo, lembrando que líquidos a gente vê, né, com essa cor escura, que a gente chama na linguagem ultrassonográfica anecoico, né? Os líquidos, eles têm essa coloração, tá? Então, para mim, diferenciar, porque os vasos sanguíneos que estão aqui, ó, também têm a mesma cor. Então, para mim diferenciar, eu sempre coloco um Doppler. Quando você está acostumado, você não tem como confundir pelo formato, né? Mas está aí, ó. Vasos, eles acabam, né, tendo aí um fluxo, tá? As artérias, as veias. A vesícula não tem fluxo. O que é que tem aí dentro da vesícula, né? Nós temos apenas o suco biliar. Então, o suco biliar, ele não se movimenta, tá? Temos um vasinho aí na parede da vesícula, que vocês estão vendo, tá? E os vasos hepáticos. Então, eu vou tirar aqui o Doppler e vou voltar a examinar essa minha vesícula. Vocês estão vendo que é uma vesícula que não tem cálculos no seu interior. E se tivesse o cálculo, como é que eu ia ver? Eu ia ver uma estrutura, né, parecida com essas aqui, ó, dessa cor. Os cálculos geralmente eles são brancos, que na linguagem ultrassonográfica a gente chama hiperecogênicos. Eles são brancos, ele ia estar em alguma região dessa vesícula, tá? Quando o paciente se move, ele muda de lugar. Já os pólipos não mudam de lugar. Então, aí acabamos visualizando essa vesícula, as paredes dela normais, não estão inflamadas, né? Geralmente ficam escuras também. Quando a parede está inflamada, a gente vê aqui essas regiões branquinhas, né, que a gente chama hiperecogênicos, elas ficam mais escurecidas, que o líquido, como eu falei para vocês, ele vai ganhando um tom mais escuro. Então, acabei de visualizar o segundo órgão, que é a vesícula biliar. Essa vesícula biliar normal, tá? Então, eu vou cortá-la novamente, fazer aquela técnica de olhar todas as suas extensões, mexendo aqui a minha mão no transdutor para um lado e para o outro, depois que eu encontro o órgão, para ver se em algum local desse órgão existe algo estranho. Quando eu começo a movimentar, isso que começa a aparecer aqui é parte do fígado, né, que vai aparecendo. Pronto. Terminamos de ver o segundo órgão, que é a vesícula biliar deste paciente. Agora, eu vou examinar, já que eu estou nessa região aqui de epigástrio, né, hipocôndrio direito, eu vou buscar o pâncreas, né? O pâncreas, lembrando que é um órgão mais difícil, é retroperitoneal, mas se o paciente está com jejum adequado, se não se alimentou, não tem tantos gases nessa região. E aí fica mais fácil de ver. Vou mostrar para vocês o pâncreas desse paciente. Aqui, ó. Olha a região onde está a minha mão. Vocês olham aqui
no transdutor, onde é que está. E agora vamos olhar um pouco também para a tela. E vamos lembrar lá da anatomia, mesmo naqueles esqueminhas, né, que às vezes os atlas de anatomia mostram. Tem algumas estruturas que são importantes ser lembrada para a gente esquematizar também no nosso cérebro o pâncreas. Ó, o pâncreas, nós temos ele aqui, onde está a minha seta, cabeça do pâncreas aqui, o corpo e para cá a cauda do pâncreas, ó, a extensão dele. E o que é isso que está aqui abaixo, esse escuro? Isso é a veia esplênica que passa por dentro do pâncreas, né? Se você fizer uma revisão anatômica, você vai ver que a veia esplênica, ela vem lá do baço, que está por aqui, ela vem, e numa determinada região ela entra, passa dentro do pâncreas, chega bem aqui, ó, tá aqui ela. Aqui ela se junta com uma veia mesentérica e forma, né, a veia cava, aliás, forma a veia porta, tá? Vai dar origem à veia porta. Então, aqui ó, a cabeça do pâncreas, corpo e cauda. Aqui a aorta mais embaixo pulsando, né? E jogando esse órgão. Lembra que ele é retroperitoneal, então ele está colado, está pertinho da artéria aorta. Quando ela pulsa, ela afeta também, ou ela movimenta aqui o pâncreas, aí, ó. Aqui eu vou rodar aqui o transdutor para vocês verem ela, ó, onde ela está. Aqui ela. Vou diminuir a profundidade. Olha aí. Aqui ela. Pulsando ao pâncreas aqui. Pulsando, então, acaba repercutindo no órgão. Tá aí. Mudei para o corte transversal. Vou para o longitudinal, onde ela está. Ok? Olha, a importância de o paciente estar em jejum. Isso aqui que vocês estão vendo nessa região aqui, isso é conteúdo, isso é alimento. A onda ultrassônica vem daqui de cima, está aqui a pele, tecido celular subcutâneo, aqui os músculos, e aqui começa o intestino. Se o intestino está vazio, não tem nada, não vai ter isso aqui, ó, esse alimento. O que esse alimento está fazendo? Ele está impedindo que a onda chegue no órgão para que eu possa visualizar adequadamente. Logo, eu não vou ter uma boa visibilidade. Olha, ó, os alimentos aqui correndo aqui, ó. Parece uma corrida de Fórmula 1. Olha aí. Aí, ó. Aqui é a aorta, tá? O sangue pulsando. Mas olha os alimentos se movimentando aí também. Então, isso dificulta o exame, né? Isso dificulta o exame aqui, ó. Isso é conteúdo abdominal. O paciente tem que estar num jejum adequado. Bom, então, depois que eu visualizei o meu pâncreas, eu vejo que ele está normal, não tem nódulos, não está aumentado de tamanho, né? Isso o dia a dia e a prática vai lhe demonstrando. Está aqui, ó, a cauda dele, aí o corpo, toda a extensão dele, a cor dele, a ecogenicidade é praticamente a mesma cor do fígado também, que nós já vimos ali atrás. Geralmente, quando o fígado acumula gordura, que a gente chama de esteatose, este pâncreas também acumula gordura. O paciente que tem o serum metabólico, que está com a gordura no sangue aumentada, colesterol, triglicerídeo, o paciente que está com esteatose hepática, na grande maioria das vezes, ele também está com gordura no pâncreas. E isso faz com que este órgão tenha mais dificuldade de trabalhar e produzir os seus hormônios, né? Lembra que aqui nós temos células, né, que são as células betas produtoras de insulina, que quando elas estão cobertas por tecido adiposo,
estão infiltradas, na verdade, por tecido adiposo, elas têm mais dificuldade para trabalhar e produzir a insulina. E isso vai afetar o nosso paciente, o desempenho metabólico dele, pode também ser um fator que pode levar a uma condição de pré-diabético ou diabetes. Então, vi o pâncreas, tá? Visualizei. Então, eu vou pegar agora, guardar a imagem, né, da vesícula que eu já passei. Estou voltando aqui para vocês para mostrar, né, a técnica do meu dia a dia, da minha rotina. Geralmente, depois que eu visualizo a vesícula, eu guardo a imagem igual eu guardei do fígado. E como é que eu vou fazer? Tá aqui, vou pegar uma imagem da vesícula, tá? Tá aí ela. E geralmente eu divido a tela em duas. E pego essa vesícula junto. Aí. Aí, ótima imagem. Frisei. Divido a tela. Eu pego ela junto com a bexiga, que é um órgão que daqui a pouquinho eu vou explorar ele, mas eu já vou pegar aqui só para vocês darem uma olhada como é que eu guardo a imagem para poder mandar para o médico que solicitou o exame, né? Não vou queimar etapas, mas estou dando uma olhada na bexiga, já de forma geral. Vi que ela está praticamente normal, está normal, porque eu não examinei completamente. Então, vou mandar a imagem dos dois órgãos ocos, né? O conteúdo é urina, que tem aí dentro, escuro, né? Então, as cores anecoicas, elas são dos conteúdos líquidos. E, neste caso do exame de abdômen total, nós temos a vesícula biliar, que tem conteúdo ecogenicidade, ou seja, anecoica, e nós temos a bexiga. Então, eu guardo as duas imagens juntos. Salvei, frisei aqui, né? Congelei a minha imagem, coloco o transdutor no local e ponho o nome, tá? Qual é o nome? Vesícula biliar. Biliar. Trago para cá, ponho em cima do órgão, né? Para que o colega médico saiba que estamos tratando-se da vesícula, e o outro é bexiga. Ok. Salvei. Ok. Já vi aqui, guardei já duas imagens. Nessas duas imagens já praticamente já estão salvas para ir no meu laudo, junto com a descrição. E volto aqui para o pâncreas, que eu vou ter que pegar a imagem do pâncreas, né? Para poder guardar também, já que eu já examinei este órgão. Já vi que ele está normal, então vou apagar essa questão da vesícula aqui, né? E vou... Às vezes, alguns movimentos respiratórios que o paciente faz lhe ajuda a visualizar mais alguns órgãos. Já o pâncreas, a gente pede para o paciente respirar normal, né? Não se movimentar muito, que não ajuda tanto a respiração, a inspiração. Mas está aí, ó, o órgão. Peguei ele aí, sua melhor extensão. Eu posso visualizá-lo de vários lugares, aqui da região mais alta do epigastro ou da região mais baixa. Ok. Pronto, essa imagem aí é uma imagem boa. Aqui a cabeça, o corpo e essa região cauda do pâncreas. Mudei a minha tela, porque o próximo órgão que eu vou guardar a imagem junto com o pâncreas, geralmente eu mando 4 imagens, é o baço do paciente. O baço do paciente está nessa região aqui, acima do rim. Aí vocês já conseguem ver esse baço, né? Olha só. Um órgão bonito, que tem o formato de foice, né? É uma forma... A cápsula dele, ele é tudo homogêneo, né?
Posso diminuir um pouco aqui a profundidade para enquadrá-lo melhor. Ele está acima do rim, o rim aí embaixo, ó, e o pâncreas, aliás, desculpem, o baço logo acima. Olho para um lado, para o outro, ver se não tem lesões. Na prática diária da ultrassonografia, o baço é um dos órgãos que menos acometimentos patológicos tem. Poucas vezes, em toda a minha vida de ultrassonografista, eu encontrei lesões, encontrei doenças, né, infiltrativas ou de outras naturezas no baço, exceto nos pacientes hepatopata que tem cirrose, que ele muda de tamanho, ele cresce, né? Então, fora isso, quase nada tem afetado o baço. É um órgão muito saudável ao longo da vida, né, dos seres humanos. Então, eu já vi toda a extensão dele, capturei a imagem, vou pegar uma melhor imagem aí e vou só medir para ver o tamanho desse órgão, né? Está com 11. Existem diferentes valores de referência, 11, até 13 é um órgão com tamanho normal, tá? No seu maior eixo. E aí eu já vou e guardo essa imagem. Mas para poder respeitar a técnica adequada do exame, eu vou colocar em tela única e vou explorar mais esse órgão, né? Aproximar mais a imagem aqui. Você está vendo aí o rim, ó. O rim próximo. E aí, posso colocar aqui um Doppler para vocês verem. Ultrassom de abdômen total normal, não precisa colocar Doppler, tá? Geralmente, a gente visualiza, só ver se tem lesão, o tamanho também, mas para que vocês possam ter um pouco mais da percepção desse órgão, eu vou colocar aqui o Doppler para vocês verem a vascularização dele, né? Olha aí, vascularizado, ele tem um hilo, ó, a região do hilo está por aqui, vamos ver se a gente encontra ela, aí, bem aqui, onde os vasos entram, onde a veia esplênica sai também, está aí ela azulzinha, aquela que passou lá por dentro do pâncreas, né? Ótimo. Pronto, vou tirar o Doppler. Então, exploramos já esse órgão, que é o baço, que está normal do ponto de vista de tamanho. Está aí o hilo esplênico. Ó. Deixa eu colocar o Doppler. Ele estava um pouquinho, olha aí, onde os vasos entram e saem. Exploramos já o baço e agora salvamos também as imagens, tá? E agora vamos para os rins, tá? Vamos examinar, mostrar a técnica para vocês de captura das imagens, de exame e captura das imagens dos rins, tá? Mesma posição, o paciente já cansou um pouco. Esse é um exame mais demorado porque a gente está gravando, mas é importante examinar bem. Os rins, né? Importante a gente identificar a estrutura do rim normal, vou mostrando aqui para vocês. O rim já é um órgão que é mais acometido por algumas patologias. É muito comum a gente encontrar cálculos, microcálculos, a gente encontrar cistos, né? E ocasionalmente encontrar nódulos nos rins, tá? Dilatações, isso depende muito, mas em relação ao baço, que eu acabei de comentar para vocês, o rim é muito mais acometido por uma série de doenças. Vamos lá. Esse é o rim direito, que eu vou pegar aqui a seta e mostrar para vocês. Aqui a cápsula do rim, cápsula renal. Aqui a região de parênquima, ou seja, a região cortical do rim. Essa região escurinha aqui é onde nós temos aí os néfrons, né?
e que onde nós temos a vascularização renal, por aqui passa uma série de capilares que faz a filtração do sangue, que passa todo por aqui. Esse sangue filtrado, ele é coletado aqui na região dos cálices, vai para o ureter, né? Pelvis, ureter, e vai parar lá na bexiga, depois sai pela uretra. O que ocorre? O rim normal, ele tem essa região cortical bem desenvolvida, que está o parênquima, e tem essa região mais medular, né? Essa região mais medular. Nessa região medular está a região coletora. E nessa região cortical está o parênquima, onde se produz aí a urina, né? Onde há a filtração. Quando o paciente começa a entrar em insuficiência renal, essa região cortical, né, que é o parênquima, ele começa a diminuir. Então é importante sempre a gente medir aqui como é que está essa região parenquimatosa, tá? Mas de antemão eu dou uma olhada no formato do rim, ele está com formato normal, tá? Eu vou ter que medir também esse rim quando o exame é específico para ultrassom de rins e vias urinárias. Na ultrassom de abdômen total eu não tenho obrigação diária de medir esse rim, salvo quando eu percebo que ele tem alterações. E aí eu vou ter que observar também algumas estruturas aqui. Por exemplo, este paciente, ele apresenta, né, apesar de o nosso exame ser um exame que a gente busca mostrar o aspecto do órgão normal, no caso aqui o rim normal, a gente percebe que ele tem pequenos pontos hiperecogênicos, né? Pequenos pontinhos hiperecogênicos, que isso representa microlitias, pequenas pedrinhas nessas regiões. Quando elas vão aumentando de tamanho, vão se transformando em cálculos, e geralmente elas emitem uma sombra acústica, porque a onda vem daqui de cima do transdutor, estamos bem aqui, o transdutor vem, bate nelas, a onda sonora não passa, então fica escuro abaixo dela. Só que esses microcálculos, né, eles são tão pequenos que eles não conseguem fazer isso. Quando os cálculos são maiores, aí a gente percebe direitinho a questão da sombra acústica. Mas, em resumo, esse paciente tem pequenos microcálculos, né, precisa se cuidar, tomar água adequadamente, urinar sempre que estiver com vontade, não guardar urina, porque muitas vezes eles vão crescendo. Desse tamanho, que tem média aí de 0,3, 0,4 centímetros, muitas vezes o paciente consegue eliminá-los. Às vezes com dor, elimina, e às vezes nem percebe. Esses microcálculos saem sem causar dor nenhuma. Vai depender também, né, do diâmetro das vias urinárias. Então, ele tem microcálculos. Então, eu já olhei aqui no longitudinal, vou olhar esse rim no transverso também, aí, um corte transverso do rim desse paciente, vou examinando, né, de um lado para o outro. Agora, no longitudinal, examino novamente, vejo que é um rim saudável do ponto de vista da sua estrutura parenquimatosa, salvo pelos microcálculos que tem. Isso aqui, ó, é um cálicezinho de urina, para assim estar com a bexiga cheia, então, quando vai formando muita urina, a bexiga vai enchendo, aqui vai havendo uma pequena dilatação, né, da pelvis e de alguns cálices renais que ficam com urina. Esse escurinho aqui, ou é urina ou são vasinhos. Vamos colocar o Doppler também, lembrando que o rim é um órgão muito vascularizado, né? E que ele tem, ó, são vasos, né? Tá vendo? Aí, muito perfundido,
são os vasos renais. Não é exatamente dilatação. Ok, visualizei esse rim, vou dividir a tela, já vi que ele tem pequenos microcálculos, dividi a tela, agora vou para o outro lado, pode ficar na mesma posição, né? Vou para o outro lado para pegar o outro rim, que é o rim esquerdo. Olha essa imagem aqui, ó. Essas pequenas imagens aqui, hiperecogênicas, branquinhas, né? Que são os microcálculos. Olha esse outro aí, como é que tá de microcálculos, tá vendo? Aí, ó. Pequenas imagens. Nós já tínhamos passado por aqui, né? Vimos o baço ali em cima e agora vamos ver o rim. Muitas vezes essas imagens aqui em cima, né, dificultam que a gente possa visualizar toda a extensão renal. Isso são costelas do paciente. O que é que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele puxar o ar e segurar. O diafragma vai baixar, puxa o ar. Vai baixar o rim e a gente consegue visualizá-los melhor. Olha aí. O rim desse paciente. Com alguns microcálculos também. Examinei para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E já salvei. Vou colocar o nome, rim direito, aqui, coloco em cima do órgão, e rim esquerdo, e rim esquerdo. Aqui eu posso, para colocar uma seta, para poder facilitar ao colega, né, que vai ler, para mostrar que ele tem pequenos microcálculos, setazinhas apontando, né, faça a rotação delas. Esses microcálculos ou podem ser também microcalcificações, que muitas vezes estão no parênquima e que elas não estão exatamente nas vias excretoras. Lembrando que ao longo da vida você tem infecções renais, né? Às vezes pequenas inflamações. Uma das maneiras que o nosso organismo internamente tem de poder cicatrizar algumas inflamações é produzindo pontos de calcificação. Colocando aí microcálculos. Microcálculos. Ou microlitias, tanto faz. Vamos medir quanto tem? Zero 0,5 centímetros, 0,4 centímetros. Aquelas do lado de lá são menores ainda. Então, salvei. Mais uma imagem salva, né? Agora, já temos 4 imagens, que geralmente são as imagens que acabo mandando. Eu vou dar uma visualizada em mais um órgão que é importante no ultrassom de abdômen total. A gente dá uma olhada, que é a aorta, né, do paciente. Ó, o intestino aí, o colo aqui atrapalhando a visualização da aorta. Colocar num corte mais longitudinal. A aorta abdominal, tá aí ela. Vamos pegar esse corte transversal primeiro. Estamos na tela? Estamos na tela? Sim, né? Vou aumentar aí para que vocês possam dar uma olhada.
aqui a aorta, né? Aqui a aorta. Aqui a veia, a cava inferior, né? Do lado dela. Isso aqui, ó, é o corpo vertebral, tá? O corpo vertebral. Você vê que a parte mais cortical da vértebra é branca, mas lembrando que a vértebra ela é muito vascularizada, tá? Ela tem os discos, então ela se apresenta geralmente dessa cor. Diferentemente que as pessoas pensam que só é osso ali, né? Mas tem muito cálcio, mas tem muita vascularização, tecido elástico, né? Essa região. O que é importante ver nessa região da aorta? Se tem dilatações importantes, né? Se há uma dilatação, ou seja, aneurismática, coloquei no corte longitudinal agora, ó, paciente jovem, não tem nenhuma queixa, a gente vê aí a parede da aorta adequadamente, sem dilatações, tá? Abaixo aqui da íntima nós estamos vendo placas que ficaria brancos aqui se tivesse. Então, vejo aqui também um bom fluxo, vou colocar o Doppler para vocês verem aí, ó, o fluxo da aorta adequadamente. Então, é um exame que eu já estou vendo que nessa região, que é onde a gente explora, dou uma olhada mais aqui em cima, tirar o Doppler, que é onde nós temos aqui alguns ramos dessa aorta, né? As artérias que saem para os órgãos, como a artéria hepática, tá? As artérias mesentéricas também. Aí a aorta normal. Nenhuma alteração. E por fim, para terminar o nosso ultrassom de abdômen total, depois que eu olhei a aorta, se tem dilatação, se não tem, percebi que não tem. Se eu percebesse que tinha alguma alteração, um fluxo duplo, né, eu iria medir, né, iria colocar o Doppler para estudar melhor e posteriormente, para tirar a dúvida, caso houvesse dúvida, tinha que pedir uma tomografia com contraste para poder detalhar melhor a extensão dessa dilatação, se ela estava restrita aqui à região de abdômen ou se ela via desde lá de cima, que a gente tem limitação de visualizar. Quando eu chego aqui embaixo, a nível do umbigo, essa minha artéria aorta, ela começa a se bifurcar nas artérias ilíacas. Vamos ver? Vou tentar pegar aqui até onde a gente chega. Tá aí. Vamos lá. Respira normal. Normal. Vou colocar aqui para vocês visualizarem. Tá aqui a aorta. Vamos descendo, 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 descendo. Descendo, 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 descendo. Ela começou a... Cheguei na cicatriz umbilical, perdi. Tá aqui, ela começa a se bifurcar. Aqui uma e a outra veio para cá. Pronto. Olha só essa imagem aqui, que a gente... Só para a gente raciocinar. Temos... Sempre é importante saber o mecanismo ultrassonográfico, né, para entender a projeção dos órgãos. O transdutor está bem aqui, esse ponto preto. Olha o formato dele, né, que ele é convexo, então tem um formato convexo. Aqui a pele, ó, tecido celular subcutâneo. Aqui o músculo, ó, músculo reto. O outro músculo reto esquerdo. E aqui eu já entro em cima do intestino transverso, ó, cheio de produtos, né, de alimentos e que forma gases. Saí um pouco do intestino, caio aqui em cima
do pâncreas e aqui a aorta. Ok? Agora vamos fazer a observação do último órgão, né? Que é o objetivo do exame de abdômen total. Vamos ver a bexiga. Aí a bexiga, eu sempre dou uma olhada nela no corte transversal. Vou aumentar um pouco, aproximá-la um pouco para a gente olhar mais as paredes. Também é um órgão pouco acometido. A bexiga é este órgão aqui, tá? Urina aqui, que a gente fala que é anecoica, tá escuro, que as paredes da bexiga, as paredes. Aí eu desço mais um pouquinho, começa a aparecer aqui o quê? A próstata do paciente, aqui embaixo, ó. Aqui é a próstata do paciente, que não é objeto deste exame, mas está aqui. E aí depois eu faço um corte longitudinal também, para olhar toda a extensão do órgão, ver se tem ou não tem alteração, tanto nas paredes quanto no seu interior. Muitas vezes, ocasionalmente, a gente acaba encontrando algum cálculo aqui dentro. Ocasionalmente, não é muito frequente. Em algumas situações também, a gente acaba encontrando pólipos na parede aqui, ou mesmo tumores. Isso é muito difícil, mas a gente ocasionalmente encontra. Quando o paciente tem uma próstata grande, que a gente chama de hiperplasia prostática, o que ocorre? A urina que vem aqui e que passa pela uretra aqui dentro da próstata, quando essa próstata cresce, sobretudo o lobo médio, ela vai fechando e impede de a urina passar no seu fluxo normal. Esses são aqueles homens que vão no banheiro, urina para estação, né? Urina, pensa em urinar, a urina não sai, aí para um pouquinho, aí a urina começa a sair com jato fraco. São aqueles pacientes que estão com a próstata grande e que a uretra prostática não deixa esvaziar completamente. Ou muitas vezes eles reclamam que tem que ir no banheiro, né, 3, 4 vezes à noite. Então esses pacientes precisam passar por um profissional, médico, para tomar o remedinho para diminuir, deixar esse tecido mais suave e facilitar com que o músculo da próstata relaxe e a urina saia adequadamente. Quando eles não fazem isso, a bexiga começa a ficar com a parede grossa. O músculo da bexiga começa a ficar hipertrofiado, né? E aí você precisa fazer a medida também da parede, sobretudo nos prostáticos, para mandar para o seu médico que solicitou o exame. Aí a próstata. Bom, finalizamos com essa visualização da bexiga, o exame de ultrassom de abdômen normal. Espero que vocês possam aprender, né, possam tirar proveitos desse curso, né, básico que nós estamos deixando à disposição de você que adquiriu essa ferramenta de aprendizado, e logo logo nós estaremos aí gravando para vocês outros cursos, né, mais avançados também nessa área de ultrassonografia de abdômen total. Valeu!